Imagina só essa cena. Dois pianistas sentados lado a lado no mesmo piano. Um deles, com os olhos fixos na partitura, toca com uma precisão quase cirúrgica. O outro, de olhos fechados, parece criar a música ali, naquele exato momento. Eles estão dividindo o mesmo instrumento, mas na verdade habitam mundos musicais completamente diferentes. E essa divisão, bom, ela é o centro de um debate fascinante que a gente vai desvendar hoje. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem provocadora que surgiu numa discussão no Reddit. Será que alguns pianistas conseguem tocar sem entender de verdade o que estão tocando? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta... a resposta revela uma divisão bem profunda na maneira como a música é aprendida, tocada e, principalmente, compreendida. No centro dessa discussão, a gente tem basicamente dois personagens. De um lado, o que a gente pode chamar de leitor de partituras. Ele foi treinado para uma execução perfeita, a fidelidade dele é com o que está escrito no papel. Do outro lado, o improvisador. A fidelidade dele é com o momento, com a criação espontânea, entendendo a estrutura dos acordes para criar algo novo ali na hora. Um decodifica a música, o outro, de certa forma, a inventa. E essa divisão não é só teoria não, é super real. Olha só esse depoimento de um usuário do Reddit. Eu sou muito bom em leitura à primeira vista, mas não consigo memorizar uma peça de jeito nenhum e também não penso em progressões de acordes em 95% do tempo. Ou seja, ele executa com perfeição, mas não está necessariamente analisando a harmonia do mesmo jeito que um improvisador faria. Agora vamos ver o outro lado da moeda. O compositor que começou toda essa discussão diz o seguinte: eu faço música entendendo as várias partes do que a música está fazendo, mas o meu amigo que sabe ler partitura não entende o que ele está tocando. Para esse compositor, entender é saber a função de cada nota, de cada acorde. São duas definições de compreensão completamente diferentes. Mas, peraí, essa divisão sempre existiu? Como é que a habilidade de ler e a de criar de improviso se tornaram coisas tão separadas? A resposta está na ascensão de uma força muito poderosa na história da música. O que a gente pode chamar de o reino da partitura. A história da música ocidental mostra uma mudança de poder fascinante. Na Idade Média e no Barroco, compor, tocar e improvisar eram a mesma coisa. O J.S. Bach, por exemplo, era mais famoso na época dele como um improvisador genial do que como o compositor que a gente conhece hoje. Mas aí, aos poucos, do período clássico ao romântico, a partitura começou a mandar no jogo. Compositores como Beethoven começaram a escrever absolutamente tudo, exigindo fidelidade total e deixando cada vez menos espaço para a criação do intérprete. Então, o ponto crucial é este aqui. O desenvolvimento da escrita musical e a chegada da figura do maestro transformaram a música. O compositor ganhou um controle quase absoluto e o intérprete se tornou, em grande parte, um executor fiel de uma obra já pronta e fechada. A improvisação, que era a alma da performance, foi praticamente silenciada na música erudita. Mas, é claro, a improvisação não morreu. Longe disso, ela só encontrou um novo lar, florescendo em outras tradições musicais como a verdadeira música do momento. O famoso dicionário Grove de música dá uma definição bem direta, saca só? Improvisação é a criação de uma obra musical ou de sua forma final à medida que está sendo executada. Traduzindo, é compor e tocar ao mesmo tempo. Simples assim. Mas a verdadeira mágica está aqui. Como diz o autor Stephen Nashmanovich, na improvisação, inspiração, estruturação, criação, execução e exibição acontecem simultaneamente, num único momento. Passado e futuro se encontram no agora. Não tem rascunho, não tem edição, é a arte na sua forma mais pura, mais imediata. E um exemplo perfeito disso é o famoso Calling Concert do Keith Jarrett, de 1975. É um concerto de piano solo inteiramente improvisado. E o mais interessante é que o Jarrett relutou muito para permitir que esse concerto fosse transcrito para uma partitura. Por quê? Porque ele acreditava que a natureza da improvisação é desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. Para ele, a partitura seria sempre, no máximo, uma aproximação, uma sombra pálida da performance ao vivo. E toda essa jornada histórica nos traz de volta para o agora. Essa separação entre quem escreve a música e quem toca criou a divisão que a gente vê hoje em dia. Dois caminhos musicais bem distintos que desenvolvem habilidades muito, mas muito diferentes. Como outro usuário do Reddit resumiu de um jeito genial, é simplesmente uma questão de ser bom naquilo que se pratica. Ninguém nasce sabendo tocar de ouvido ou ler partituras. São habilidades que a gente desenvolve com horas e horas de prática.
focando em um ou outro caminho. E esses caminhos são bem diferentes. Olha só, o treinamento clássico tradicional foca na leitura, na técnica, na fidelidade à partitura. A dificuldade mais comum? Improvisar. Já o treinamento popular, ou de jazz, foca em tocar de ouvido, em improvisar e entender a harmonia na prática. A dificuldade aqui, muitas vezes, é a leitura e uma técnica mais refinada. Ok, então a gente tem esses dois mundos que parecem opostos, mas eles precisam ficar separados para sempre? E se a verdadeira maestria musical não estiver em escolher um lado, mas sim em construir uma ponte entre eles? Músicos que caminham entre esses mundos mostram que isso não só é possível, como é incrível. O pianista Rafael Vernetti, que fez essa transição do clássico para o popular, diz: "Não tenho dúvida que a base do piano clássico me possibilitou uma facilidade para tocar música popular. A técnica clássica virou uma ferramenta para a liberdade dele na música popular." E o caminho inverso também é super verdadeiro. O pianista de jazz Cliff Corman conta que um professor de jazz disse para ele: "Vamos falar sobre jazz, mas antes de tudo isso, você tem que aprender seu instrumento, o piano. Primeiro a gente tem que olhar para Chopin, Bach, ou seja, a base técnica do erudito é vista como fundamental para ser excelente em qualquer gênero." Esse quadro aqui resume a questão de um jeito muito claro. Cada caminho, quando seguido de forma isolada, cria forças, mas também fraquezas. O músico clássico pode ter uma técnica impecável, mas depender da partitura. O músico popular pode ter uma criatividade sem limites, mas ter limitações técnicas. Agora, o caminho integrado é aí que a verdadeira liberdade musical parece morar. Versatilidade, liberdade técnica e um conhecimento muito mais profundo da música como um todo. E, no fim das contas, essa ideia de integrar os dois mundos não é nenhuma novidade. Na verdade, é um retorno às origens. Como a gente viu, a performance e a composição, ou a improvisação, eram historicamente a mesma coisa. Separar as duas é um fenômeno bem recente na longa história da música. Tudo isso nos leva de volta à nossa pergunta lá do início, só que agora com uma bagagem muito maior. Prontos para buscar um entendimento mais profundo. Afinal de contas, depois de tudo isso, o que significa de verdade entender música? É ler as notas com perfeição? É saber a teoria por trás de cada acorde? A resposta parece ser bem mais sutil. A compreensão não é uma coisa só. Ela pode ser intuitiva, sabe? Como uma língua nativa, que a gente fala sem pensar nas regras de gramática. Ou pode ser analítica, como uma segunda língua, que a gente aprende com um estudo, com regras. E as duas formas são totalmente válidas e muito poderosas. Então, talvez a verdadeira maestria musical não seja sobre escolher um lado nessa briga. Não é sobre ser o leitor de partituras ou o improvisador. Talvez seja sobre se tornar bilíngue, aprender a falar as duas línguas da música, a da partitura e a da improvisação, para conseguir se expressar de forma completa, livre e sem fronteiras.